que é a apresentação do Anderson Romão, né? Onde ele vai fazer um pouco agora. Nós vimos com a Paula o olhar do aluno, do IC, do ponto de vista falado para o aluno, agora um pouco da IC do ponto de vista falado para o professor, para o servidor técnico, que orienta o aluno, né? Aí nesse sentido, apesar da Paula já ter dado aí uma boa dica de a importância que é o orientador para a vida do aluno, também como uma referência de vida, não é isso? Então, gostaria de chamar aqui o Anderson Romão. Pode habilitar o seu vídeo, Anderson? Vou lhe apresentar. Professor Anderson. Pronto, dito. É isso aí, aí é o professor Anderson. Eu vou fazer a leitura aqui. Só para testar, tá, né? Tá, tô te ouvindo direitinho. Aquela lâmpada você ligou aí? Ah, não tá. Tá bom, vou fazer a leitura aqui rapidamente da formação e das características de formação do professor Anderson, que é um curriculão aqui danado, tem que ler isso tudo. O professor Anderson Romão graduou-se em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2006. Obteve seu mestrado em Físico-Química pela Universidade Estadual de Campinas em 2009 e concluiu o doutorado pela Universidade também de Campinas, certo? No mesmo ano, o professor Anderson iniciou seu pós-doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, é docente e está como diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão do Instituto Federal de Vila Velha. Além disso, o professor é membro permanente do programa de pós-graduação em Química da UFES e do programa de Tecnologias Sustentáveis do Rio de Vitória. O docente tem desenvolvido pesquisas principalmente nas linhas de Química Forense, espectrometria de massa, petroleômica e agronegócio, em diversos projetos de fomentos por órgãos como CNPq, FAPES, CAPES. Ele é revisor de mais de uma dezena de revistas científicas de alto fator de impacto, tendo publicado 200 artigos em revistas internacionais e nacionais, 3 livros, 8 capítulos de livro, 10 de pós-patente e registros, 183 apresentações de trabalho e por aí vai. O professor Luan já orientou 19 trabalhos de conclusão de curso de iniciação científica, 24 dissertações, mestrado, 10 teses de doutorado, 3 supervisões de pós-doutorado. Atualmente, o grupo é composto por 17 discentes e todo o trabalho é divulgado pelo site aqui do professor Anderson, só entrar no currículo dele. No YouTube, em Forense, aí tem todo o site aí. São fatos que fazem com que o professor Anderson recebesse a menção honrosa em reconhecimento às contribuições ao desenvolvimento científico e tecnológico do Espírito Santo, prêmio concedido pelo governo do Estado, do Espírito Santo, bem como prêmio de destaque forense de melhor artigo em ciências forenses, né, em 2016. Bom, então, esse aqui é o resumo do currículo do Anderson, que tem um curriculão, né, grandão. Ele é realmente um pesquisador fantástico, muito bom, tem muitas publicações de extrema relevância para a área onde atua. Então, eu convidei ele um pouco para falar sobre o impacto da iniciação científica na vida de um pesquisador, né? Do pesquisador. Então, Anderson Romão, gostaria que você ficasse à vontade e começasse a sua explanação. Muito obrigado já pela participação. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado, Sávio, pelo convite, né? Eu acho maravilhosa essa iniciativa da direção de pesquisa, né, da PRPPG, né, saudando aí, né, todo o grupo, o André Romero, né, o Sávio, diretor, o Pedro, diretor de pós-graduação, a equipe também, a Márcia, a Daniela, né, minha colega também aqui, apresentadora Paola, né, grande amiga. Adorei a palestra inicial, né, que ela mostrou todo, né, a ênfase, né, dos alunos, né, repercussão muito positiva. Então, assim, muito feliz para estar falando aqui para a comunidade, né, para vocês que estão nos assistindo no canal do YouTube da PRPPG, também muito importante essa iniciativa de ter um canal da PRPPG, fazer esses movimentos. A gente está num momento muito delicado da ciência. E a minha intenção, quando o Sávio me ligou,
né, pedindo para dar essa palestra, me convidou para me ministrar essa palestra, seria voltado, né, para os professores, mas também para os pesquisadores. Eu fiz uma palestra bem didática, bem com bastante imagem, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vou passar para a parte aqui, deixa eu só ver se está passando, tá, gente? Tá sim, peraí, estamos retornando. Bom, então o título da minha palestra aqui, né, Digital Pict 2021, a importância de fazer ciência na pandemia. Bom, Sávio já me apresentou, Sávio, poderia ser assim, um pouquinho mais resumir, né, não precisa fazer aquela apresentação formal, mas agradeço. Tá? Bom, é importante, então, a gente estar participando desse edital. Nós, professores, lá em Vila Velha, há um tempo atrás, há 3, 4 anos, a gente começou uma campanha muito importante na divulgação desse edital, e eu vou mostrar para vocês no final o impacto desse aumento da participação dos docentes na produção qualificada do campus, né, o quão significativo é, o tão quão importante. Bom, eu tentei resumir em alguns slides, basicamente esse slide aqui, 13 bons motivos para você participar do edital Pict 2021. É uma brincadeira aí, 13, né, com alusão ao nosso querido Zagallo, né, que era fã do número 13, para ele o 13 é o número da sorte. Então eu numerei aqui 13 bons motivos para você, professor, pesquisador, estudante também, participar desse edital. O primeiro motivo que eu coloquei é que é onde tudo começa, né? Como a Paola enfatizou, é onde o aluno vai ingressar na sua jornada como pesquisador, na iniciação científica. Então, essa subida de degrau, né, desde a graduação, se ele fosse especializar, a participação nesse edital é crucial. Você ter um aluno que é candidato a um programa de mestrado, doutorado, especialização, e ele não ter uma participação no edital Pict é uma coisa muito complicada. É importante ele ter uma experiência no edital de iniciação científica, é importante ele ter uma experiência de bancada, ou se o trabalho for teórico, como a Paola comentou, saber escrever um projeto, saber escrever um relatório, saber escrever um artigo científico, publicar na revista Ciência, publicar numa revista científica, ver um parecer de um revisor. Então, isso tudo faz parte da construção, né, de um profissional crítico, um profissional que consegue encarar e ter um senso crítico com a ciência, né, e aprender a evoluir com seus resultados e com o seu projeto. Né? Então, é o começo, né? Então, esse começo é importante. E quando eu falo que é o começo, significa que no mapa conceitual de grupos de pesquisas e termos correlatos, né, quando um professor tem um grupo de pesquisa, aquele aluno que está ingressando na iniciação científica, ele vai se tornar um indivíduo que faz parte desse conjunto do grupo de pesquisa. Né, e esse indivíduo ele é composto, ou esses indivíduos, pelo técnico, um servidor, pelo estudante, que é o aluno que está ingressando na iniciação científica, e pelo pesquisador, que é o professor, que já são os alunos graduados, que são os alunos mestrandos, os doutorandos, que estão fazendo estágio pós-doutoral, e toda essa equipe, né, corresponde ao grupo de pesquisa. Essa é uma definição que foi tirada, né, foi adaptada a partir do site do CNPq. Então, muito interessante, né, um aluno, ele, né, você acolhendo o aluno, recebendo o aluno, né, você professor, e falando, olha, agora você vai entrar, vai ter a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa que está cadastrado no CNPq, né? Lembrando que para participar desses editais, o professor tem que fazer parte de um grupo de pesquisa ou ser líder de um grupo de pesquisa. Então, para um aluno, isso é muito gratificante, é um momento muito importante, é um crescimento, é um início de um crescimento profissional. Né? Então, esse é o ponto 1 que eu elejo aqui. Ponto 2, né? Ponto 2 é porque é importante a gente incentivar a participação, né, das mulheres na ciência. Né? E aí eu trago essa foto, né, a foto de um século atrás, né, com vários cientistas aqui famosos, né, destacando aqui Einstein, Lorentz, Planck, né, uma galeria aí de cientistas fantásticos, né, presentes, e eu pergunto para vocês estão vendo alguma mulher nessa foto?
né, vocês aí que estão assistindo no canal, vocês conseguem identificar alguma mulher aí olhando nessa foto? Dá uma olhada aí, ver se vocês conseguem. Então, a ciência, no seu começo, ela era majoritariamente composta de uma população, infelizmente, masculina. Então, a gente preciso incentivar a participação da mulher na ciência, é preciso a gente equalizar isso daí, mas quem conseguiu identificar está aqui, Marie Curie, né? Então, assim, né, se você que, né, tem uma estudante em casa, você que é pai, né, que sua filha vai ser quando crescer, né? Vai ser uma pesquisadora, vai ser como a Marie Curie, né? É extremamente importante ter uma referência. Então, ter pesquisadores, a gente quebrar essa barreira, isso é importante, né, na ciência brasileira e na ciência mundial, isso vem acontecendo e começa no Digital Pict. O Digital Pict é o começo, né? O meu grupo de pesquisa é composto majoritariamente, né, por mulheres, eu fico muito feliz por isso. Né? Uma outra coisa é que quando a gente olha os dados, né, de 2013 a 2014, da distribuição das bolsas de produtividade do CNPq na área de ciências exatas, infelizmente a gente vê essa diferença, né? A barrinha mais clara corresponde às bolsas dos homens, né, as bolsas de pesquisas para os homens, e a mais escura das mulheres. Então ainda existe essa defasagem em algumas áreas das ciências de pesquisa, como as ciências exatas, a área de engenharia. Então, a gente precisa equalizar essa distribuição. Então, é um segundo motivo que eu elejo aí importante, né, para que nós, professores, continuamos, né, participando desse edital e acreditando na ciência brasileira, mesmo num momento muito adverso. Bom, terceiro motivo extremamente importante, e onde a gente já começou a discutir isso dentro de uma primeira reunião que a gente teve na Academia Brasileira de Ciências, que é a gente incentivar a formação, por exemplo, de professores negros, né? Como é baixo ainda o número, né, de professores negros dentro da academia, né? Isso vem, né, é importante a gente também, né, participar e incentivar os estudantes negros na ciência, né? E aqui um relato, aqui eu mostro a figura de um cientista famoso americano, né, Neil Tyson, né, que trabalha na parte da física, e tem um canal sobre ciência muito importante. E por que é importante? Quando a gente olha os números, né, dos negros nas instituições de ensino, a gente vê que aqui 2% apenas corresponde, né, o corpo docente são negros, tanto em escolas públicas ou privadas. Ainda o acesso é um problema, e o acesso na ciência é menor ainda, né? Quando a gente vai em questão de analfabetismo, a gente vê um número grande. Quando a gente vê um acesso no ensino superior completo, ainda é um número menor quando a gente compara com, né, os brancos, enfim. Então, isso ainda é preciso, né, a gente trabalhar, é preciso a gente incentivar. Tá? Então, assim, é um terceiro motivo que eu elejo que nós, pesquisadores, professores, temos que continuar fazendo ciência. Tá? Um quarto motivo, e esse gráfico ele é interessante, né? A ciência vive um momento complicado, né? Vive um momento que é desastroso no que tange ao negacionismo científico, né? As fake news. Tá? E isso é um retrato, infelizmente, de uma diminuição de investimentos na área de P&D, né, pela política brasileira, pelo governo federal. E aí eu parabenizo na figura do reitor Jadir, na figura da PRPPG, de ter mantido bravamente, mesmo com toda a crise, o número de bolsas, né? Então, isso é um compromisso da Pró-Reitoria que tenta manter no número de bolsas, mesmo a gente vendo aqui um pessimismo do investimento federal, né? E aí o Instituto Federal, que aqui eu vou falar de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, lá tendo o compromisso de acreditar na ciência, acreditar no edital Pict, né? E é por um motivo, né? Porque a gente sabe que a ciência vai transformar a população e é a ciência que vai mudar esse país. E é a ciência que vai tirar o Brasil desse problema econômico. Tá? Então, eu parabenizo, é um movimento muito importante o que vocês estão fazendo, de manter esse número de bolsas, de correr atrás de bolsas da FAPES, do CNPq, o que vocês fazem todos os anos. E nós, professores, temos,
eu acredito aqui, é importante, eu não vou falar obrigação, mas a importância de participar de um edital como esse e de gerar riqueza de conhecimento, de produção qualificada, e o que eu vou mostrar depois. Então, aqui a gente teve um investimento, né, de fomentos aqui, orçamentos, principais fundos de pesquisa, a gente vê aqui o azul CNPq, a gente vê o laranjinha, o FINDE-CT, a CAPES, e aí depois de 2014, né, que aí a gente vê a questão meio que desmoronando, né, o número de fomento na linha de ciência e tecnologia caindo drasticamente, isso é ruim, né, mas a gente tem que se manter firme, porque a gente sabe que recentemente nós, estudantes, professores, a gente tem sido alvo, né, de fake news, né, sido alvo do que a gente produz, né, enfim, a população às vezes não tem muito conhecimento, então é importante no momento como esse, a gente fazer trabalhos de divulgação científica, fazer uma iniciação científica que depois gere um produto que chegue à sociedade numa forma da gente poder divulgar aquela informação numa linguagem que seja acessível para toda a sociedade. Bom, e aí eu trago aqui uma chargezinha, né, sobre isso, né, eu não vou usar máscara, né, o rapaz aqui falando, é só uma gripezinha, esse vírus é um comunista, e isso é uma histeria da mídia, né, e ela, prontinho, né, se usar só, né, prontinho, se usar só, né, essa proteção já ajuda. Né? Então, colocou aqui uns paradrapos na boca do indivíduo aqui, né, para poder parar, enfim, de falar besteira. Né? Então, é importante a gente se posicionar, é importante a gente defender a ciência, né, seja em todas as áreas, né, nós pesquisadores, então, por isso que é importante a gente participar desse edital. E aqui eu trago uma forma de divulgar a ciência, né, a forma de a gente aproveitar os trabalhos dos nossos alunos e promover um canal, né, um canal científico onde vai ter as nossas aulas, onde a gente vai ter a apresentação dos trabalhos dos nossos grupos de pesquisa. Aqui a gente coloca os alunos de iniciação, mestrado, doutorado para falar, né? Eu ainda estou começando, tenho um ano aqui de canal, quase aqui 723 inscritos, mas, assim, a gente tem professores do IFES que vêm também trabalhando nesse tipo de divulgação e no combate a fake news, principalmente nessa área da saúde. Eu vou citar um outro exemplo aqui, né, do professor Tiago Melo, né, que tem um canal, por exemplo, professor do IFES e também professor da UVV, um canal que tem aqui 90 mil inscritos. Né? Até brinco com o Tiago, que eu falo assim com ele, né? Eu estou quase chegando em você, né? Só falta 89 mil agora, né? Daqui a pouco eu estou chegando. É brincadeira, né, gente? O importante é a gente tornar a ciência acessível, tornar a ciência numa linguagem mais confiável e a gente parar de ficar assistindo vídeos, assistindo coisas que não têm fundamentação científica e buscar fontes confiáveis. Então, esse é um quarto ponto que eu estou elegendo aí, né, para a gente continuar, para os nossos pesquisadores, acreditando no edital PICT durante a pandemia. 5, formação de mestres e doutores. Apesar de ser um edital de iniciação científica, é onde começa para você ter a formação de mestres e doutores a posterior. Né? Então, o aluno, quando ele vai participar de um programa de mestrado e doutorado, se ele tem um certificado lá do SIGPESC, lá da PRPPG, conta muito ponto no processo seletivo de mestrado e doutorado. É importante, artigo publicado, enfim, qualquer material que ele fez voltado para a ciência, participar das jornadas de integração, então isso conta muito ponto. Né? Eu particularmente estou avaliando, estou na comissão do processo seletivo e a gente vai ponderar lá que 60% da pontuação para um aluno entrar no mestrado vai ser o currículo Lattes dele. Então é importante o aluno ter o currículo Lattes, é importante ele ver, chegar lá, olha, não tenho nada ainda, então começa, é uma escadinha, é um processo. Tá? Então aqui eu trago números, informações que são importantes, né, da formação de mestres e doutores no Brasil. A gente vê que a gente forma muito mais mestres e doutores de 1987 até 2010, mas até 2014 isso ainda essa relação ainda, essa diferença é grande. Né? Então aqui universidades formam 7 vezes mais mestres e doutores, isso num intervalo de 25 anos,
né? Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, e essa mudança faz parte da gente trazer o aluno para a ciência, trazer o aluno para a iniciação científica, né? Fazer produção qualificada. E aí alguém pode falar, ou algum radical, enfim, falar, mas isso não é importante, para que formar um monte de doutor? Então, quando você compara a razão do número de doutores por 100 mil habitantes, a gente vê que o Brasil, numa posição baixíssima, né? A gente tem aqui 7 doutores a cada 100 mil habitantes, enquanto países como a Eslovênia, o Reino Unido, Portugal, né, República Tcheca, Austrália, Alemanha, vários países aí, numa faixa de 30, né, na média aí de 30 a 25, né, Estados Unidos, por exemplo, 20, né, 3 vezes, né, do que o nosso país. Então, é importante, sim, a gente fazer ciência, é importante, sim, a gente formar alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e alunos de doutorado. Tá? E o Brasil carece desse tipo de profissional. Aonde esse profissional vai trabalhar depois é um outro ponto que eu vou discutir um pouquinho na frente. Então, o quinto ponto que eu elejo é importante da gente participar do edital PICT. A gente, professores, nós, estudantes, a comunidade. Sexto ponto é que talvez as pessoas não saibam, é que quando você faz qualquer publicação com o aluno da iniciação científica, essa produção ela é também correspondente para a CAPES como produção qualificada. E isso vale ponto quando você está dentro de um programa de pós-graduação. Então, quando o professor participa do edital PICT e ele também está dentro de qualquer programa de pós-graduação do IFES, aquela produção qualificada que ele teve lá com o aluno da graduação, o aluno do ensino médio, conta como critério de pontuação da CAPES no programa de pós-graduação. Também conta no CNPq como produção qualificada. O CNPq avalia esse tipo de produção para depois, lá na frente, se o professor pedir bolsa de produtividade, se o professor pedir algum projeto aprovado, e a FAPES também conta isso daí como pontuação. Então, o crescimento de um programa de pós-graduação está intimamente atrelado à participação dos professores que estão nesse programa, aos editais PICT. Então, esse é um sexto ponto que eu elejo, que é importante a gente participar. Aqui nesse mapa, a gente vê, né, que um crescimento do número de programas de pós-graduação ao longo de quase 10 anos. Né? E a gente está vendo, infelizmente, né, nos últimos anos, um grande ataque aí aos investimentos da CAPES, como eu mostrei naquele gráfico lá no começo. Isso é uma coisa extremamente negativa para um crescimento de um país e para um país que precisa sair de uma crise. Bom, sétimo ponto importante, entre os 13 bons motivos para você participar do edital PICT, é que você, professor, vai participar do primeiro artigo do discente, né? Você vai ter o privilégio, no primeiro artigo daquele profissional, né? Você ajudar o profissional a escrever, como a Paola falou, né? Você ajudar aquele profissional a se colocar no mercado de trabalho. E eu cito aqui um estudante, ex-estudante do IFES, que hoje já é mestre em Química também, foi nosso aluno da licenciatura em Química, que produziu um importante manuscrito, que hoje é muito lido pelo pessoal da polícia, falando, né, dos falsos negativos para o teste aqui da cocaína, e aqui a gente vê que até hoje a gente tem problemas com testes de drogas, e o Vitor hoje, como consequência, ou como coincidência, passou no concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Né? Então, é um trabalho interessante nessa linha. O segundo ponto, né, dentro desse item 7 aqui, além de você, professor, publicar um primeiro artigo do discente, você pode publicar 2 artigos do discente. Né, segundo artigo do discente, você pode participar. Né? Pessoal, estou com um problema aqui de um alarme do prédio aqui, mas vamos continuar, tá? Daqui a pouquinho vai parar aqui, tá? Tá um pouquinho atrapalhando não, Romulo. Pode ficar atrapalhando não? Pode continuar, sabe? Pode continuar. Tá. Então, um sétimo ponto aqui é que, além de você participar do primeiro artigo, por que não participar do segundo artigo do discente, né? Que, no caso, uma aluna minha, Priscila Costa Santos, que publicou 2 manuscritos, né? Ela ajudou numa importante operação da Polícia Civil, que acho que vocês se recordam, Polícia Civil apreende 1.300 frascos de azeite adulterado. Uma porção dessas apreensões foram para o IFES Campus Vila Velha. Priscila ficou intensamente trabalhando durante 60 dias, fazendo análise de bancada,
e isso gerou, um manuscrito que foi publicado aqui, né, ela como primeira autora, né, marcando aqui de amarelo, publicado na Química Nova, né, determinação da autenticidade de amostras de azeites comerciais apreendidas no estado do Espírito Santo usando um equipamento portátil, né, a revista Química Nova, revista muito conhecida, e também, como a Paola falou, a importância de uma outra língua, né, aqui a aluna também publicando numa revista inglesa, né, revista de língua inglesa, Microchemical Journal Fator Impact 3.5, e aí a Priscila aqui novamente como segunda autora. Então, assim, é o edital PICT ajudando a sociedade capixaba nesse caso, né, no caso das apreensões do azeite. Isso é uma demanda que veio, né, chefe da polícia me ligando, delegado querendo reunião e os alunos do IFES, né, esse edital fantástico aí, colaborando, e a sociedade ganha quando a gente mistura diferentes profissionais em prol de um problema. E aí a gente tem as situações que, por que não ajudar, então, em seu terceiro artigo de um mesmo discente, né? Eu cito a Tainá, que é aluna também do curso de Química Industrial, assim como a Priscila, que ela trabalhou em dois diferentes projetos, na verdade 3, o primeiro aqui está relacionado com a Operação Lidman, da Polícia Civil, que saiu no Fantástico essa matéria, apreensão de gasolina, de combustível, a gente recebeu essa demanda em que a Polícia Civil, um delegado um dia me ligando de tarde, achei até que era um problema comigo, né? Estranho o delegado ligar para você, né? Achei até que era uma outra coisa, mas enfim. E aí, explicou toda a operação e, assim, a gente fez um trabalho fabuloso, sem padrão, né, comparando os nossos resultados com as amostras da ANP, que a polícia tinha já os dados, corroborando e mostrando, enfim, reuniões. Então, muito interessante. A gente publica também um trabalho lá na Química Nova, que está disponível para toda a sociedade, sobre essas análises de combustíveis. E depois, Tainá também participou de um projeto bem legal, né, com a Polícia Civil, que foi tentar levar ciência para a cena do crime, que no caso de um homicídio ou suicídio, a gente não sabe, no caso aqui enterrado é um homicídio, em que a gente, né, aí uma situação dessa, um médico legista é difícil fazer a necropsia, né, do corpo, fazer a análise, então você pegando as larvas em decomposição desse corpo, levando para um laboratório de química, você consegue descobrir que o indivíduo foi vítima, né, de uma arma de fogo, né, descobrindo a causa da morte. Então, foi um trabalho inédito, isso na literatura internacional. Acho que foi o primeiro trabalho que a gente faz esse tipo de situação, de associar a cena do crime com um laboratório, né, de química analítica, porque um tipo de amostra dessa é bem delicado. Então, aí o sétimo motivo é a publicação discente, né? Um oitavo motivo que eu trago para vocês é o que alguém poderia falar assim, mas professor, antes, como é que a gente vai fazer na pandemia, né? Momento delicado. E aí fica a minha dica, por que não trabalhar com artigo de revisão? Por que não você manda um projeto e fala assim, vamos produzir um artigo crítico de revisão da literatura? E por que eu estou te falando isso? Porque esses artigos normalmente são os artigos mais citados na literatura. Eu tenho aproximadamente pouquinho mais de 200 artigos, e o artigo mais citado desses 200 artigos que eu publiquei é um artigo de revisão com 255 citações. E esse documento, esse tipo de documento, como produção com discente e sem discente, é um critério de avaliação muito importante da CAPES. Por isso que eu botei esse emotionzinho de coração aqui, olhando para a CAPES, não é à toa. É um critério que a CAPES olha com bons olhos esse tipo de trabalho. Então, é um momento interessante. Eu, basicamente, obriguei todos os meus alunos orientandos a escrever Estado da Arte e artigo de revisão nessa pandemia no ano de 2020 e também 2021. Bom, continuando, o nono, né? Por que não, então, fazer livros, né? Livros sobre pesquisa, sobre ciência, livros, né, para a gente fazer divulgação científica, e aí, desses artigos que a gente publica, uma vez eu comecei a perceber, Sávio, e todos os colegas que estão ouvindo aí no canal do YouTube, que uma vez eu numa palestra,
sobre química forense, que todo mundo gosta, eu fiz a seguinte pergunta, eu falei assim, quem já leu um artigo meu, né? Tinha lá 120 pessoas naquele auditório, e ninguém levantou a mão. Eu falei, pô, mas vocês estão aqui para falar de química forense para ver, mas ninguém conhece um trabalho nosso, né? Eu percebi que era um problema do canal de comunicação. Então, a gente está trabalhando com uma linguagem para atender um público do ensino médio, para chegar, quem sabe, no futuro, ao ensino fundamental, trazer ciência para quem não tem condição, trazer ciência para a escola estadual, para a escola municipal. Então, um trabalho que não só eu, mas vários profissionais aqui, cito lá do campus a professora Glória, a professora Iasca, né, projetos de Covid também, nesse momento. Então, como participar desse edital na pandemia. Então, o livro pode ser uma saída muito importante e interessante, que você também vai naquele ponto de combater a fake news. Então, o ponto 9 aí, dos 13 motivos. O 10 é que agora, sempre foi, né, mas quem não sabe, quem nunca participou, é que o certificado, depois de um ano, você é aluno, você é professor também, no caso aqui é o meu certificado, certificado da... deixa eu ver aqui, ó. Meu certificado, certificamos que o Anderson Romão, né, estou como orientador, é que você é um certificado digital, que você vai ter depois acesso, depois no final da orientação, já fica lá automático no SIGPES, que não tem papel, não tem dificuldade, você entra lá com a sua conta, você é pesquisador, que é assinado por esses dois caras aqui, né, o Sávio, né, e o André Romero. Eu ia brincar com o André Romero, Sávio, depois você mandei trocar a foto dele aqui do CNPq, tá? A foto melhor, tá? Eu ia brincar com ele aqui, mas não está aqui, mas vamos seguindo aqui, né? Então, é importante esse certificado, né? Vocês vão ter, vocês professores, vocês também alunos, pesquisadores. Bom, como 11º item aqui, o crescimento profissional docente, né? A carreira, né? Então, dentre os 13 motivos, esse é o 11º, não tem uma ordem, enfim, mas enfim. Aí eu coloquei, por exemplo, né, tudo começa, né, na vida de um pesquisador, né, na vida de um professor, quando ele entra no Instituto Federal, é a sua participação no edital PICT. É um primeiro momento. É um primeiro momento que, dependendo do seu resultado, dependendo do seu destaque, dependendo da sua produção, você, posteriormente, né, da sua publicação, você vai participar de programas de especialização do IFES também. Você pode participar, ou você pode participar de programas de mestrado e doutorado da rede federal, da nossa rede do Instituto Federal, ou de outros programas de unidades federais. Né? Você vai consolidar o seu grupo de pesquisa. O seu grupo de pesquisa vai crescer, o seu grupo de pesquisa vai ter um site. Você vai fazer divulgação científica a partir do seu grupo de pesquisa. Né? Você vai, posteriormente, criar um laboratório consolidado dentro da rede. Depois de algum tempo, depois de alguns anos, por que não construir um laboratório multiusuário? Por que não construir um laboratório composto por vários cientistas e que atende toda a rede, que faça serviço para a comunidade externa? E como consequência de toda a sua produção de artigos, livros, etc., por que não se tornar um bolsista de produtividade do CNPq? A RPPG vem executando um excelente trabalho, vem mostrando que, acho que triplicou o número de bolsistas de produtividade, isso é uma coisa extremamente importante, né? Eu fico muito feliz, né? A gente mostrando ali um gráfico de crise de investimento e o IFES produzindo bolsistas de produtividade. Qual a importância deles? Vão ajudar a captar recursos para dentro da rede federal. E por que não, né, quando a gente fala em formar doutor, formar mestre, formar pesquisador, vamos para o mercado empreendedor. O Brasil tem que ter essa lógica, essa ideia de ir agora, né, a gente não forma só pesquisador para ser professor, a gente forma pesquisador para ser empreendedor. Né, e para ser empreendedor, você precisa de um produto, e o produto vem lá do começo, vem do edital PICT, vem do programa de mestrado, doutorado, enfim, começa aqui. Então, são algumas etapas que eu enumerei aqui, que é extremamente importante, mas que tudo tem um começo. Não faz sentido um cara começar a carreira já pulando etapas. Né? Então, essa participação do professor no projeto PICT, no edital PICT, é extremamente importante. Bom, como consequência disso, vou citar um exemplo para vocês, né, da minha área
né? Minha área é espectrometria de massas, meu mestrado e doutorado foi em espectrometria de massas, e eu peguei as publicações da Web of Science nos últimos 5 anos e criei aqui um mapa, né, das principais publicações no mundo sobre esse tema, né? E a gente vê aqui a China, os Estados Unidos e o Brasil, pequenininho aqui o Brasil. Agora, quando a gente vai ver, por exemplo, as universidades, a gente vê que um monte de universidade, né? Basicamente, a gente não consegue enxergar aqui as universidades brasileiras. Agora, quando a gente filtra isso, coloca só as universidades brasileiras, a gente vê a Bolona aqui da USP, e a gente vê também o Instituto Federal do Espírito Santo. Então, naquele bolo ali de 9 mil, quase 10 mil artigos, a gente vê a nossa contribuição na ciência, né, o Instituto Federal fazendo parceria aqui com a Universidade Federal de Goiás, fazendo parceria com a Universidade Federal do Paraná, fazendo parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, é extremamente importante a questão, quando a gente fala da internacionalização, a questão do Brasil se consolidar como, né, um centro de pesquisa e o Instituto Federal participando desse processo. Então, com a contribuição do docente na ciência, esse é um caso extremamente importante, né? E o nosso sonho é tornar usando uma linguagem aí, né, uma bola maior, né, que a gente tenha uma contribuição melhor nesse processo na área de espectrometria de massa. E aqui quando a gente usa esse mapa, né, para aí você tem todos os pesquisadores do mundo, né, enfim. 12º motivo é que você que está nos assistindo, as inscrições se encerram só daqui a 2 semanas, então vai lá, escreve seu projeto, escreve o seu plano de trabalho, 2 de abril é o último dia, né? Então, assim, não deixa para a última hora, vamos participar, né? Mostrei aqui algumas estratégias para a gente participar desse edital, tá? Aqui é um panfleto que a gente já fez e a gente vai passar para os professores, que resume todo o edital, também vou colocar à disposição dos outros diretores de pesquisa, né, que resume, para quem não conhece o edital, das obrigações do professor, das obrigações dos alunos, né, em 2 páginas. E aí, agradecer, assim, né, primeiro, após, né, graduação, a PRPPG, por, né, sempre estar lutando pelas bolsas, e aos professores, aqui em especial, do campus, eu no papel de diretor de pesquisa, de sempre estar divulgando o edital, os professores corresponderem. Então, você vê que a crise começou em 2014, a gente tinha tudo para cair, né? A gente estava tendo uma queda, mas a gente, né, continua aí lutando, continua tentando fazer ciência, né, de qualidade, né, ciência a favor da sociedade, e a gente vem trabalhando nesse processo aí do edital, né? Então, quem não conhece, a gente tem esse programa de divulgação, né, da gente passar na sala de aula, da gente usar uma linguagem mais informativa com os alunos, né, com os professores. Isso tinha dado certo, né? Agora o problema é que a pandemia vem atrapalhando essa conversa aí, esse diálogo, infelizmente. E isso depois impacta em toda a produção do campus, né? A gente olhando aqui, Vila Velha, né, em comparação com os outros campos, aqui não é ideia de mostrar nenhum tipo de competição e nada, mas em sim mostrar que os indicadores, a gente mostrar esse caminho da ciência é importante. Então, a gente vê o que é né, enfim, né, os professores, né, vêm contribuindo, né, de toda a rede, e isso é importante, né? E, por fim, como último motivo, já estou terminando a minha palestra, acho que eu não me estendi no tempo, né, é o seguinte, né? Esse daqui é quem não conhece, mas esse cara é um famoso, é o pai da química inorgânica, no qual eu dou aula, Alfred Werner. E Alfred Werner, ele tem uma história interessante, né? Ele era um cara genial, fez um doutorado estudando lá compostos inorgânicos, e o orientador dele falou, vou fazer o que agora? Vai trabalhar nessa linha aqui, ó, de compostos inorgânicos, que está tendo uma discussão interessante. Aí, quando ele começou a ler todos os trabalhos, ele promoveu lá um artigo lá de 65 páginas, ficou uma semana trabalhando naquilo. Quando ele publicou aquele trabalho, foi uma revolução na época lá, porque todo mundo acreditava que a maioria dos elementos químicos, todos os elementos químicos da tabela periódica, para fazer ligação química, tinha que obedecer a regra de Kekulé. O carbono faz 4 ligações, nitrogênio 5, obedecendo o número de valência. Por exemplo, o cobalto, pela sua carga, pela sua valência, faz 3 ligações. E veio esse cara e falou, não, isso aqui está errado.
O cobalto se liga dessa forma aqui, basicamente sem experimento nenhum, olhando os dados que tinham, e o pessoal ficou doido com ele. Foi muito criticado, Alfred Wegener, e ficou 21 anos em cima disso. Então ele teve que buscar dados empíricos, e aí uma frase que talvez norteia Alfred Wegener nesse contexto. Se puder enxergar mais longe, foi por ter me erguido sobre ombros de gigantes. E quem eram os gigantes? Quem eram os ombros de gigantes de Alfred Wegener? Alfred Wegener orientou, ele teve 230 alunos de doutorado para conseguir provar que a tese dele, e ele foi contemplado depois com o prêmio Nobel. Tá? Então, muito interessante. Então, acho que tudo começa você tendo o seu primeiro aluno de iniciação científica. Nessa foto aqui, eu em 2011, 2012, acabei de ingressar no IFES, a beleza continua a mesma aqui, tá, nos dias de hoje, e aqui meus alunos, de iniciação científica, a gente começando a construir uma história, e hoje o nosso grupo está um pouquinho maior que isso, só um pouquinho, e assim, ninguém faz nada sozinho, gente. A gente precisa trabalhar em grupo, a gente precisa minimizar esforços, a gente vive um momento complicado, e assim, é muito prazeroso quando a gente olha os nossos estudantes, os nossos colegas de trabalho, e o crescimento profissional dos nossos alunos é uma coisa assim gratificante. Eu falo que os alunos, eles não devem ser igual a mim, eles têm que ser melhores do que nós professores, tem que atingir aí, fazendo um trocadilho, um outro patamar, Bom, para finalizar, então, meu muito obrigado, vocês pela atenção. Falar para vocês que quando eu vejo assim o nome Instituto Federal do Espírito Santo, pegando agora lá no site do governo.br, só lembrar que a gente, na verdade, é o Instituto Federal de Educação, vou marcar aqui, ó, Ciência e Tecnologia. Então, o professor, o pesquisador, que fala, o que comenta, o jargão de não valorizar a ciência e tecnologia, de não querer trabalhar, infelizmente, é um pensamento, na minha concepção, errôneo. A ciência e tecnologia faz parte do nome Instituto Federal. Então, assim, modéstia à parte, apesar do número de letras, eu prefiro mais esse tipo de definição do Instituto Federal. Aqui uma foto da minha família, vocês podem ver que tem um cara aí que não gosta de tirar muita foto, o nosso gato aqui. A gente tentou repetir a foto, você vê que novamente, e depois na calada da noite, quando todo mundo estava dormindo, ele fez um selfie sozinho, para mostrar para vocês. Ele é meio independente, meio abusado. Então, brincadeiras à parte, gente, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Quem quiser entrar em contato com o e-mail da direção, dipex.vv@ifes.edu.br. Tá? Eu quero, bom, mais uma vez aqui, então, agradecer a palestra. Eu fiquei pensando, eu falei assim, rapaz, depois da palestra da Paula, vai ser difícil do ano fazer uma boa palestra, cara. Mas você conseguiu fazer uma excelente palestra ali, equiparando em qualidade, com certeza. A gente não errou no convite para esse tema, para falar um pouco da importância da iniciação científica, tanto para o pesquisador quanto para os alunos. Algumas coisas assim, me chamaram bastante atenção durante a apresentação sua. Primeiro foi aquela foto do André Romero, que eu vou te falar, eu acho que é da época que ele estava na iniciação científica, agora eu acho que tem que botar uma foto dele agora, tá diferente. Tirei, agora, me defendendo aqui, ó, tirei do Lattes, tá? Então, pois é, mas na época eu acho que é de iniciação científica, nunca mais tirou, não. É daquela época, com certeza. E aqui tá uma sacanagem danada aqui nessa foto no chat, eu não vou nem falar, mas brincadeira. Agora, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção na sua apresentação, foi que no décimo, dentre outras coisas, lógico, 11º mandamento que você colocou, aquela escadinha, a gente faz uma reflexão de que a iniciação científica é praticamente o início da atividade do pesquisador também. Além de ser o início da atividade do aluno na pesquisa,
naturalmente, quando ele se torna pesquisador, também é o início dele, né? É muito legal isso, você ter essa reflexão. E também, se não for pela iniciação científica, vai ser por ele próprio, porque dificilmente ele vai conseguir alguém para trabalhar com ele numa pesquisa, se não for, no início, a iniciação científica. Então, acho que é muito bacana ver isso. E como ele é importante na vida do pesquisador para ele subir esses degraus. E olha só, o interessante nessa fala é que ele é tão importante no começo, mas ele não deixa de ser importante nunca, o aluno de ser para o pesquisador. Por quê? Porque se ele, por exemplo, se ingressa num programa de mestrado ou doutorado, num programa de estrito sensu, esses indicadores de graduação, de iniciação científica, eles continuam sendo pontuações importantíssimas para o programa. Programas que não têm alunos de C são extremamente penalizados, são depreciados perante a CAPES. Então, são alunos que têm que andar junto na vida acadêmica dos professores que trabalham nesses programas. Daí a importância da iniciação também. E o envolvimento deles, né, acompanhar toda a história deles conosco, a gente pode ver tanto na sua palestra quanto na palestra da Paula, como a iniciação científica repercute na vida dos alunos e na parte profissional também. Parabéns mais uma vez pela sua palestra, foi maravilhosa. Tanto a sua quanto a da Paula. Bom, para iniciar os nossos trabalhos de perguntas, nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar, já que eu estou aqui no debate. Eu vou falar primeiro. Eu queria que vocês dois, né, agora, tanto a Paula, se você puder entrar também agora como Eu acho que o Sávio caiu. Puxa, eu cheguei e ele caiu? Acho que era o momento da pergunta. Acontece. Estava dando aula hoje de manhã, a internet caiu no meio da aula. Eu já estou de posse aqui de algumas perguntinhas que fizeram. Eu posso, de repente, já adiantar esse processo, pode ser? Vamos. Tá, a Márcia já me passou, a Daniela já me passaram aqui algumas perguntas que fizeram em relação à minha apresentação. Eu vi que muitos estudantes viram a apresentação e fizeram algumas perguntinhas simples, talvez não ficaram claras, como, por exemplo, em alguns momentos eu escrevo IC, né? Foi a Isis que perguntou, IC é iniciação científica, tá, Isis? Desculpa que eu abreviei para encurtar a frase. Ela me perguntou também se o PIBIC é somente para o IFES. Não, Isis, o PIBIC não é somente para o IFES, é para todos os institutos federais, universidades, inclusive instituições privadas, tá? E também instituições como, por exemplo, o INCAPER, né, que é uma instituição de pesquisa e extensão, também recebe bolsas de iniciação científica também, tá? E aí uma outra pergunta que fizeram, professor, foi um professor, Mário, se eu não me engano, eu anotei aqui, os programas de iniciação científica podem contribuir para que o estudante aplique sua eureka, né, gerar e aplicar um produto, já que no país temos uma realidade gigantesca na burocracia para aplicação prática. Olha, professor, sim, pode contribuir direcionando para o edital correspondente à sua intenção, como, por exemplo, o PIBIT, né, que é um edital voltado para desenvolvimento tecnológico e inovação. A própria escrita do projeto já é direcionada nesse sentido. E aí depois, para você desenvolver um produto ou um processo, aí tem que passar por muitas etapas que a GIFES, inclusive, pode orientar com muito mais propriedade, por exemplo, depósitos de patentes e tudo mais. Sávio, pode continuar, por favor.
Bom, vamos lá. Caiu minha internet, e, sinceramente, às vezes acontece fazer o quê? Mas vamos lá. Você fez você acabou lendo a primeira pergunta aí, né, ô Paulo? Isso, eu já li as perguntas que foram direcionadas aqui nas notas compartilhadas e já respondi. Tá. E foram todas já? Acredito que sim. Tá. Sim. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para vocês. Veja bem, eu queria que, voltando no tempo, agora, túnel do tempo, cada um de vocês retrocedesse na época em que vocês eram alunos de IC e contasse um pouquinho de como foi a sua experiência de IC e como ela interferiu no que vocês são hoje. Podemos começar pela Paula, já ela começou. Vamos lá, Paula. Sim. Olha, Sálvio, eu sou de uma leva um pouco mais antiga, né? Na minha leva já existiam bolsas de iniciação científica, mas eram muito escassas, né? Então, eu particularmente não fui bolsista de iniciação científica, mas eu desenvolvi um trabalho, né, no TCC, né, que envolveu produção de ciência, e isso eu posso dizer a você que foi um divisor de águas na minha vida, tá? Em vários sentidos. Primeiro, porque pelo simples fato de eu não ter feito iniciação científica, eu tive que aprender a fazer, né, todas essas etapas que eu falei para vocês, goela abaixo, né? Então, eu tive que buscar, eu tive que me dedicar muito para fazer esse trabalho, né? E isso me abriu portas porque eu passei, como eu disse, eu passei a me comunicar mais, sabe? Coisa que eu não fazia. Inclusive, acreditem, eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. E esse trabalho de TCC, vamos dizer assim, ele fez com que eu desenvolvesse, né, essa parte de comunicação, de buscar as informações, de escrever, eu tinha muita dificuldade de escrever, de colocar uma ideia no papel, sabe? Eu tive muita dificuldade. Mas eu busquei, sabe? Eu busquei superar todos esses desafios. E eu lembro da minha apresentação no TCC, né, de formanda, que foi outro divisor de águas na minha vida. Porque, como eu disse, eu era muito tímida. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir apresentar. Mas eu trabalhei muito isso dentro de mim, apresentei, e aí foi quando o professor viu, né, vamos dizer assim, a minha desenvoltura e me convidou para que eu iniciasse o mestrado. E aí foi um divisor de águas na minha vida, porque tudo mudou, completamente tudo, né? E aí eu comecei a descobrir, né, essa vocação de ensinar que eu aprendo até hoje. Fantástico, E obrigado, eu queria Paulo. só dizer uma coisa também. A própria a própria ação de orientar os meus estudantes, até hoje eu estou aprendendo. Eles me ensinam, sabe, a como Legal. orientar, a entender as limitações, né, entender todas as limitações que naturalmente cada um pode ter, sabe? Entender essas dificuldades, potencializar o que eles têm de melhor. Então, hoje, eu posso dizer, eles me ajudam, eles me ensinam a ensinar, eles me ensinam a orientar. Show de bola, parabéns, obrigado aí pelo relato. Tenho certeza que se tivesse feito, teria muito mais, né, facilidade e dificuldades menores durante esse trajeto. Com Como certeza. você mesmo já relatou na sua palestra, né? E você, Anderson, você teve IC? Sabe, eu tive sim, né? Minha primeira experiência, o primeiro ano, foi em 2004. Não me recordo de ter naquela época programa PIBIC, né? Não tinha isso.
Fui bolsista não, fui voluntário, né, e ser voluntário. Fiquei um ano trabalhando na área de química inorgânica, que é a área teórica. E assim, gostava do que eu fazia, gostava do que eu trabalhava, né, tinha ido em congressos, né, com orçamento próprio, né, não tinha recurso, às vezes a gente conseguia algum recurso da universidade para ir para o evento, mas para pesquisa era muito raro, né, quando você sabia que tinha bolsa naquela época, em algum lugar, a maior brigaiada, né? Você tinha que... Quem descobria primeiro chegava no processo seletivo que não era muito assim, divulgado, e às vezes você não tinha muito conhecimento. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada na minha carreira, que o meu aluno, meu professor, né, o meu orientador de IC, ele falou comigo o seguinte: olha, comigo você não vai conseguir bolsa. Então vai trabalhar com outro professor lá, você é bom, né? E você vai conseguir bolsa com ele. Ele me indicou para um outro professor, no qual fui trabalhar, era uma bolsa na época da Petrobras, e aí eu fui para a área de polímeros e fiz meu mestrado depois nessa área. E assim, a gente na época não tinha muita opção, sabe? A gente queria aprender, né? A gente queria evoluir, né? E assim, ter bolsa era uma questão, desculpe, né? Mas era uma coisa de luxo, né? Era uma coisa de poucas pessoas. Como usar equipamento na época na UFES, eu lembro, assim, era coisa rara para você fazer um IC, né? Assim, um equipamento mais sofisticado, um infravermelho, uma coisa mais cara, não tinha. Então, assim, e aí eu lembro que quando eu fui fazer a prova de mestrado na Unicamp, eu acho que eu tinha quase visto nenhum equipamento da minha área. Mas assim, eu lia livro, eu estudava bastante, né? A gente lia livro, a gente corria atrás das coisas e assim, eu acho que nós éramos muito esforçados, né? Muito esforçados, né? E isso é uma coisa que não é igual hoje, né? Hoje você tem um programa consolidado, hoje você tem mais oportunidades. E assim, a Paola falou dessas situações, eu acho assim que é preciso uma conscientização do estudante, uma valorização por parte dele na oportunidade, né? E assim, o que mais me magoa, né, eu posso falar isso com propriedade, porque eu acho que eu já orientei 40 estudantes, né, tanto nível de graduação, mestrado, doutorado, e quando você pega um aluno de C ou de mestrado, doutorado, sem aquele brilho nos olhos, sabe? Sem aquele, vou usar a palavra aqui para todo mundo entender, sem tesão, sem vontade, isso daqui é pior do que eu dar 18 horas de aula, 14, 15, 12 horas de aula, enfim. Isso é ruim, porque você pega um cara que está começando uma vida científica, uma vida de pesquisador, e não valoriza aquele profissional que está lá consolidado, que tem um grupo de pesquisa estável, que tem fomento, que tem dinheiro para investir. Então, isso é uma coisa que não pode se perder, né? Esse interesse, esse esforço que vocês fazem, né? Esforço que a Pró-Reitoria faz de manter essa bolsa, enfim, isso é uma bolsa, gente, para vocês produzirem alguma coisa, não é uma coisa de ajuda de curso, é uma bolsa para fazer ciência. Isso tem que ter uma conscientização. Quando você lê o edital lá fala da sua obrigação, da sua carga horária mínima de comprometimento. O edital fala, vai lá e lê, olha a tabelinha lá que depois vou colocar. Então, você tem uma carga horária para se comprometer. Então, assim, sabe, eu acho que nós três, né, a gente veio de uma época um pouco diferente, de uma época sem oportunidade, de uma época em que você, né, mudar para uma universidade grande era um pouco mais concorrido, né, e assim, eu acho que os estudantes, apesar de toda a crise, né, esse é um momento extremamente delicado para fazer ciência, mas valorizem, se inventem, né, respeitem o pesquisador, trabalhem em grupo, né, porque a gente precisa sair dessa, a gente precisa crescer, né? Então, eu acho que o aprendizado que eu tive no passado, como você falou, você tocou num tema importante, e a comparação que eu faço essa hoje do presente, é que a gente também viveu momentos delicados, a gente também viveu momentos difíceis na ciência. A gente, né, eu vim de uma graduação que não me recordo de projeto, de programa de iniciação científica, na UFES naquela época. Não me recordo de ter edital, né, onde eu passei.
Então, assim, eu lembro minha primeira bolsa, eu liguei para minha mãe para falar, mãe, consegui aqui a bolsa de iniciação, minha mãe chorando, né? Agora eu vou poder me manter, né? Então, assim, aquilo foi uma conquista, né? E eu sabia que era uma oportunidade que eu não podia de jogar fora, né? No projeto que eu estava, né? E, assim, eu acho que isso é importante, isso não pode ser esquecido, né? Isso é uma coisa que tem que ser, assim, que é de berço, eu acredito eu, né? E, assim, os alunos têm que aproveitar essa oportunidade, e os alunos com quem eu trabalho são alunos que eu prego isso. Não quero um cara que fecha a prova, tira 10, né? Eu quero o cara que vai aprender, esse cara que você vai se formar, não é o cara da sala de aula, o cara fora da sala de aula, né? Que vai conseguir integrar tudo, né? E ajudar a sociedade de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que essa é a mensagem, sabe? Você tocou num ponto aí importante, o que a Paola falou também, e é isso, né? Acho que é a correlação que eu faço. Show de bola, bacana a sua história também. Bom, já que eu posso aqui, não temos nenhuma pergunta a princípio, eu vou fazer rapidamente também como é que a iniciação científica foi importante na minha vida, já que eu também passei por isso. Na verdade, nós somos o que somos, né? Nós somos frutos do que nós fizemos e as escolhas que nós fizemos. A iniciação científica, eu vou ser muito sincero para vocês, eu não sei como seria a minha vida hoje se eu não tivesse feito a iniciação científica. Não sei, sinceramente. Na verdade, deu um risco, e esse risco deu uma direção. E que eu tenho que admitir que várias vezes eu tentei sair dessa linha, dessa direção, mas que nem Barry Allen, né? A gravidade me chama, eu sempre voltei para a ciência, não teve jeito. Não teve jeito. A pesquisa, ela acabou me seduzindo, em alguns momentos porque tinha bolsa, outros porque eram oportunidades, e no final de tudo, que é o que é agora, é porque eu gosto mesmo. Então, assim, fez parte da minha vida também, a iniciação científica, e por isso eu falo com tranquilidade, a iniciação científica muda a vida das pessoas. Então, aproveite a oportunidade que tem, né, que pode. Lógico, se tiver a bolsa, maravilhoso, melhor ainda, o dinheirinho que a gente consegue se manter. Eu também me mantinha 50% de todos os meus custos, eu morava em casa, morava fora de casa, com a bolsa de iniciação científica, e o papai me dava, faltava, né, para pagar aluguel, comer alguma coisa e tal. Então, assim, não era fácil, nem é hoje, a bolsa é pequena, é pouco, mas ajuda. Mas tem também a iniciação científica voluntária, que o certificado é igualzinho, o aprendizado é igualzinho, só depende da dedicação da pessoa. A gente não pode ignorar a experiência, que é importante, importantíssima, passar por isso, trabalhar nessa equipe, viu nos relatos da Paula, como a equipe foi importante, né, na formação, no trabalho que eles realizaram. Então, acho que isso aí é fundamental. Já queria aqui, então, hoje, aqui aproveitar, aí, Dani, se você quiser, bota a chamada da manhã, porque assim como fomos hoje, brilhantemente iluminados pelas essas duas palestras do Anderson e da Paula, amanhã também teremos dois outros grandes pesquisadores do IFES, né, que também relatam várias histórias de iniciação científica para contemplar esse momento, incentivar para que os pesquisadores e alunos preparem seus trabalhos para o edital que está aberto agora, a iniciação científica. Importantíssimo que todos participem, tá bem? Quem não pôde participar hoje vai ficar gravado e a gente vai sempre gravar todas as nossas apresentações. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a disponibilidade, a experiência compartilhada pelo Anderson, pela Paula, agradecer muito também a Márcia e a Daniela, que estão nessa organização juntamente comigo, para criarmos um ambiente de pesquisa, um ambiente para discutir os nossos trabalhos, os nossos resultados, experiências, mas falar sobre pesquisa, que é algo que às vezes falta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, já que a gente não está podendo se encontrar, que se encontre virtualmente para ouvir alguma coisa interessante, uma coisa fora um pouquinho da nossa caixinha, do quadrado do dia a dia, que é aula, preparo de aula, essas coisas aí. Tá bom? É isso que a gente preparou para vocês hoje, espero que amanhã tenha mais um pouco,
e a gente vai continuar nessa programação. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada, Sábio. Obrigada a toda a equipe aí, a organização do evento. Foi muito bom. Parabéns, Wanderson. Sua palestra foi sensacional. E muito obrigada por você ter abordado a questão das mulheres na pesquisa, dos negros. Isso é muito importante. Esse é um tema que a gente está discutindo lá na Academia Brasileira de Ciência, né? Esse é um tema extremamente importante. Ô, Sábio, antes da gente terminar, vamos tirar uma foto com todo mundo, né? Coloca o painel nosso aí, de hoje, chama a Márcia. Bota o painel de hoje então, Dani. Salvar essa foto para colocar lá na minha memória, lá do... E se a Dani e a Márcia puderem entrar também, seria ótimo. Tira isso, iniciaremos em breve, porque já iniciou. Abre a câmera aí, e o André Romero, se estiver ainda aí online. Eu acho que o André já saiu. O André deixou um recado para ele, depois você manda ele apresentar, assistiu a palestra, né? Eu vou mandar uma foto para ele lá do... Tem que aprender a tirar, botar uma foto nova lá. A Dani aí, essa é a Daniela, nossa coordenadora do programa ProDIF. E a Márcia, eu não sei, eu não sei se ela vai conseguir, que eu tenho um probleminha com o RNP. Tá chegando. Show. Então, tirei aqui o print, né? Vocês podem guardar também aí para vocês. Mas, mais uma vez, obrigado pela presença, participação, obrigado para todos aqueles que estiveram ouvindo a gente hoje. Muito obrigada a todos. Tchau. Abraço a todos aí. Tudo de bom.